Graça e paz, pastor Geraldo Alves, uma vez mais aqui, direto ao assunto. E o assunto essa tarde, irmãos, é bênção apostólica. E por que desta bênção apostólica? Vocês vão entender. Mas antes eu quero ler, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, o versículo 23 e 24, e vamos ler o 25 também, diz assim: e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contenda, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, instruindo com mansidão aos que resistem, para ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Temos lido a palavra de Deus. E eu decidi falar de bênção apostólica esta tarde, irmãos, porque a gente fica vendo tanta discussão na internet, nos Facebook da vida, de pessoas que eram para estar instruindo, pastores que eram para estar instruindo o povo segundo as coisas bíblicas e não aquilo que tradicionalmente aprenderam ou aquilo que acham que é certo. E essa semana eu estava vendo uma discussão completamente contrária a isso que acabamos de ler. Paulo está dizendo a Timóteo para não entrar em questões loucas, em discussões, porque isso não vai trazer benefício nenhum para o Evangelho. Jesus havia falado isso quando disse para não colocar vinho novo em odre velho, para que o odre velho, já fraco, não aguentasse a pressão da fermentação do vinho e explodisse, estourasse, porque ia perder o odre e ia perder o vinho. Em outra circunstância, ele disse também para não colocar pano novo para remendar pano velho, porque não ia resolver nada, pelo contrário, ia aumentar a rotura. E é exatamente isso que acontece quando a gente fica na internet discutindo com outras pessoas o que está certo, o que está errado. Pessoas que não conhecem também vai assimilar os nossos erros, principalmente pastores. E com relação à bênção apostólica, eu estava vendo essa semana uma discussão de pastores falando mal daqueles irmãos que não usam da bênção apostólica como eles usam. Eu fui criado numa igreja onde a bênção apostólica no final dos trabalhos eram a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com cada um de nós que aguardamos a vinda gloriosa de Jesus. Aprendi assim, uso assim, de vez em quando não uso assim, mas eu não mudei. Porém, tem obreiros, tem ministros que não usam do meu jeito. E o fato de eu não usar a forma que ele usa e de ele não usar a forma que eu uso, não me dá o direito de ficar dizendo que ele está errado. Até porque eu sou conhecedor da verdade. E quem conhece a Bíblia sabe muito bem, e eu quero deixar aqui claro, que a bênção apostólica, primeiro a gente tem que partir do princípio de saber o que é a bênção apostólica. E o que era a bênção apostólica, senão uma declaração de bênção de Deus sobre a vida daqueles que creem nele. Só isso. E aí, quando nós falamos de bênção apostólica, biblicamente falando, a gente está mencionando algo que foi escrito por Paulo em suas cartas e o autor aos Hebreus também. A bênção apostólica era dada, e nós aprendemos isso através desse meio. A bênção apostólica dada no final da reunião não era uma ordenança, não era um instituído, um cerimonial, como a ceia, como o batismo. E logo, se não era uma ordenança,
não era obrigado, mas também não era proibido. A bênção apostólica é apenas uma saudação no final de uma carta, pedindo a bênção de Deus sobre o leitor daquela carta. Foi daí que a gente tirou a bênção apostólica para o final da reunião. Por quê? Porque era costume dos cristãos abençoar os irmãos em Cristo, mas não havia nenhuma forma exata para dar a bênção. E eu provo isso. Basta a gente olhar as cartas de Paulo. E vamos lá, para ser bem sucinto no assunto. Romanos, o último versículo da carta aos Romanos, ele fecha a carta dizendo: ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todos sempre. Primeiro, aos Coríntios, a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. Segunda carta aos Coríntios, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos vós. Aos Gálatas, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Aos Efésios, paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus. A graça seja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Aos Filipenses, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. Colossenses, a graça seja convosco. Amém. Tessalonicenses 1 e 2, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. A Timóteo, a graça seja contigo. A Timóteo 2, a graça seja contigo. O autor aos Hebreus, que tem uns que teimam em afirmar que é Paulo, mas ninguém tem essa certeza, diz assim: a graça seja com todos vós. Amém. Você está vendo que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo foi só numa das cartas de Paulo? Ora, se o certo é aquilo que está naquela carta, por que essa forma que foi usada nas outras cartas pelo próprio Paulo está errado? Ora, por favor, vamos aprender, vamos estudar, vamos ter consciência daquilo, para a gente não estar lançando para os incrédulos no Facebook coisas que nem nós mesmos sabemos explicar, porque isso é típico do farisaísmo, que Jesus tanto denunciou, quando dizia que os fariseus colocavam um fardo nas costas das pessoas que ele mesmo não conseguia carregar. Está aí a prova, as cartas de Paulo, está claramente em todos os finais, ele se despede dando como apóstolo uma bênção para os irmãos, e foi baseado nisso que se trouxe a bênção apostólica pro final dos nossos cultos. Não é nem reunião, é culto. Porque reunião é uma coisa, culto é outra coisa. Para o final dos nossos cultos, a bênção apostólica. Aí, eu, como já falei aqui, aprendi, trago, de vez em quando até mudo, e até sou criticado por isso muitas das vezes. Agora, e não tem problema eu ser criticado. O que é um absurdo é a gente ver pastor jogando essas coisas, dizendo, já mudaram até a bênção apostólica, por que não se dá mais? Pelo amor de Deus, o teu papel é ensinar, então aprenda para ensinar o correto, para você não jogar aquilo na internet, nas redes sociais, e ficar levando esse tipo de dúvida, de incerteza, e até pessoas que não são crentes achar que alguns pastores em algumas igrejas estão errando por não usar a bênção apostólica exatamente do jeito que você usa, do jeito que eu uso. Deixo bem claro, não mudei, continue dando a bênção apostólica tradicional da igreja que eu aprendi há 29 anos atrás, quando eu me converti. Mas isso não me dá o direito de ficar nas redes sociais criticando o pastor que não faz do jeito que eu faço, até porque eu não estou errado e nada me obriga e nem me desobriga de dar a bênção apostólica do jeito que eu dou. Mas também eles não estão errados e nada obriga eles a mudar a forma que eles dão, porque estão completamente dentro das escrituras sagradas. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós tenhamos preocupação com as escrituras sagradas, porque esse é o nosso papel como líderes, como apóstolo, como pastor, como o que você quiser, porém não é de nossa
orçada ficar nas redes sociais lançando certos questionamentos que a Bíblia diz para a gente não entrar, e quanto mais ficar fomentando para que os outros, inclusive aqueles que não são crentes, que não entendem nada disso, porque se o crente, se aquele que lê a Bíblia tem essa dificuldade de entender, imagina aquele que não tem. Fica esta dica, pense nisso. Deus te abençoe. Pastor Geraldo Alves, direto ao assunto. Até a próxima.